Um problema que aconteceu na Europa acabou afetando o Brasil nos últimos meses. Provavelmente você que costuma ir ao supermercado já reparou que o preço do azeite está em níveis absurdos. E por que o preço do azeite subiu tanto? Por que o azeite está tão caro? Esse é o nosso assunto no vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Primeiro, o que aconteceu com o azeite para o preço ir de R$30, R$40 para R$ 49,90? O azeite parece uma assinatura da Netflix. E nesse vídeo a gente vai dividir ele em algumas partes. A primeira vai ser a raiz do problema, o que realmente está acontecendo com o azeite. E a segunda é na questão econômica. Se a gente tem previsão de queda, quais os países estão envolvidos, o que pode acontecer, se vai ter alguma estabilidade, como está a produção, quais são as economias envolvidas nesse problema. O problema começa exatamente na Europa, com 3 países, para ser bem específico, Espanha, Itália e Grécia. Mas principalmente na Espanha. O problema climático acabou afetando a produção de azeite e a Espanha é a maior exportadora de azeite de oliva do mundo. E está tendo um período muito seco com um calor muito intenso e com isso eles acabaram tendo um problema na colheita das azeitonas e entre os principais produtores mundiais de azeite de oliva, a Espanha está em primeiro com 40% da produção mundial. E ela tem sido muito castigada pela seca. E para piorar, a safra já se encaminha para o seu 3º ano consecutivo de queda. E esse problema vem acontecendo desde 2022, quando a Europa passou por um período de seca e o calor extremo e com situações climáticas desfavoráveis ao cultivo da azeitona. Aí você analisa que as oliveiras precisam de, no mínimo, de uma temperatura que varia entre 8 a 10 graus durante esse período de floração. Porém, com esse calor extremo, muitos países perderam a colheita, então nós tivemos uma queda e também uma quebra na produção das azeitonas, das quais o azeite é extraído. E no ano de 2022 marcou a pior safra da história do produto, com redução de 26%. Aí com o pior ano de 2022, você cria uma expectativa que 2023 era de melhora. Porém, isso também não aconteceu e para piorar um pouco mais, a Espanha sozinha, ela domina quase metade da produção mundial. E a Europa domina cerca de 70% da produção mundial. E o problema geral é na Europa, é climas elevados, guerra, o que acaba elevando o preço de alguns produtos, custo de produção, insumos dolarizados e também as pragas, que acabam afetando a produção do azeite. Afetando a produção do azeite, a demanda continua, porém a oferta diminui. Na Itália, o preço do azeite teve uma alta de 98% em relação ao ano de 2022, até agosto de 2023. Na Grécia, alta de 114%. Isso aqui não é achismo, isso aqui é dados da Mintec, que é uma empresa de inteligência de mercado e preço de commodities. Aí você tem a Espanha com 40% da produção mundial, a Itália com 22% e a Grécia com 14%. Já na parte do consumo, o Brasil é um dos maiores importadores de azeite, perdendo apenas, como sempre, para os Estados Unidos e também para a União Europeia. E a produção nacional de azeite estava previsto para chegar a pouco mais de 705 mil litros em 2023. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Olicultura, tínhamos uma estimativa de produção nacional por parte do Rio Grande do Sul de 580 mil litros. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, uma estimativa de 120 mil litros. No Paraná, 3 mil litros. Na Santa Catarina, 2 mil litros. No Espírito Santo, 300 litros. E com esse número, nós fechamos os 705 mil litros de estimativa de produção. E segundo o COI, Conselho Oleícola Internacional, mostra que o Brasil consome 60 mil toneladas de azeite. E pegando os dados individuais, os brasileiros consomem 0,4 kg de azeite per capita. A Grécia, 11,5 kg. Na Espanha, 10,6 kg. Itália, 7,5. Agora, se no Brasil, com consumo de 0,4 per capita por pessoa, está faltando e o preço subiu absurdamente, agora você imagina na Espanha, Itália e Grécia, com alto consumo de azeite. E pegando o preço na Espanha, até em 9 de agosto de 2023, o azeite acabou batendo recordes em seus mais altos patamares, custando cerca de 8 euros. Com o problema na oferta do azeite, nós entramos em um princípio econômico chamado lei da oferta e da demanda, e também o equilíbrio de mercado. Eu vou abordar rapidinho esse tema, mas se você quiser, tem um vídeo já específico de oferta e demanda e o ponto de equilíbrio. Se você quiser ver, o card vai estar aqui em cima. Mas vamos lá, com todo esse problema que vem acontecendo na Europa, principalmente na Grécia, Portugal, Itália e
a Espanha, a quantidade demandada por o azeite, ou seja, a quantidade que os consumidores querem comprar, foi alterada? Não, ela continua do mesmo jeito, a mesma demanda. O que foi alterado foi a quantidade ofertada no mercado, ou seja, países que não estão conseguindo produzir a quantidade em que os consumidores querem comprar. E o que acontece quando no ponto de equilíbrio de mercado a oferta e a demanda não se encontram? Temos alteração de preço. Então o cara que comprava 3, 4 azeites na hora da compra, vai passar a comprar 2. Se 2 ainda não for a quantidade para equilibrar o mercado, ao ponto da demanda acompanhar a oferta, vai subir muito mais até chegar em um ponto em que essa pequena oferta de azeite tem um preço tão elevado que uma pequena parte do consumidor está disposto a pagar por aquele produto. E outro ponto é que na economia nós temos uma coisa chamada bens substitutos, que são aqueles que você pode colocar no lugar de outros produtos. Também nós temos que ficar alerta com o preço do azeite, porém do óleo, os óleos em gerais, manteiga, banha de porco, óleo de azeite, manteiga ghee, esses são os bens substitutos para o azeite, porém o consumidor ele pode olhar e analisar o preço desses produtos. E se ele usa o azeite apenas como um meio de fritura, ele pode acabar até comprando uma air fryer ou uma panela antiaderente e assim não ter mais esse gasto com que para ele era apenas um meio de fritura. Parece bobo, mas isso pode acontecer. Agora para o cara que realmente consumia, jogava em cima da salada, por exemplo, ou ele paga ou ele não consome. Agora duas coisas que nós precisamos ser bem racionais. A primeira delas é que tem gente falando que isso aí é culpa do Lula. Não, não tem nada a ver com o Lula. O problema é na Europa que afeta o Brasil. A economia é assim, não é um jogo de soma zero. Acontece na Rússia, na Ucrânia, isso vem parar no Brasil. Aí nós temos que ser racionais. O que é culpa do Lula é culpa do Lula. O que é culpa da economia realmente é mercado, né? Economia. Não estou aqui para defender o 9 dedos, são coisas que é da economia. Segunda coisa é que tem gente falando de tabelamento de preço. Deixa eu só explicar o que acontece se você é a favor de tabelar o preço. Automaticamente você vai tirar o produto da prateleira. Você pode até comprar barato, porém você vai excluir a existência do produto no mercado. Porque se você for tabelar um preço onde o consumidor pague mais barato, porém o produtor está ficando no prejuízo, ele vai parar de produzir. Vai começar a produzir outro produto ou até mesmo deixar de produzir, pelo fato dele não ter retorno, dele não ter lucro. Aí o produto some das gôndolas do supermercado e teremos um fim do azeite. Nossa, Vitor, você tá sendo exagerado. Então tabela para ver, tabela, para você ver o que acontece. Outra coisa para a gente tomar cuidado é com muitos azeites que podem surgir no mercado devido a esse preço alto. Porque a fiscalização do Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de 10 marcas de azeite de oliva extra virgem que estava em circulação, após identificar um esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de produtos fraudados. Então você vê um bom azeite de alta qualidade a 40, 50 reais, aí aleatoriamente você vê um azeite por 15, 20, aparentemente é meio estranho, não é? E esses são os nomes das 10 marcas que o Ministério da Agricultura recolheu de circulação. Provavelmente pode até ser que você tenha um desses aí na sua casa. E segundo o diretor da Deolio, Carlos Sanches, ele falou a seguinte questão: os preços vão seguir como estão atualmente, mas se a chuva se confirmar durante a primavera, como está previsto, os preços podem começar a cair no meio desse ano, disse Carlos Sanches, diretor de operações da Deolio. Ou seja, chove, chuva, chove, porque se não chover, os preços vão lá em cima. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, clica no botão de gostei e até o próximo vídeo.